Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians e essa história de que Guinegão é alvo de uma proposta de 151 milhões de reais do Zenit. A informação é do meu amigo Samir Carvalho, que cobre o Corinthians. Ele contou que o Zenit já ofereceu 23 milhões de euros, que equivalem a esses 151 milhões de reais. Também de acordo com o Samir, o Corinthians quer 25 milhões de euros apenas por sua parte, 80% dos direitos econômicos. Confesso que eu fiquei surpreso com as cifras, até porque já ouvi de gente importante no clube que o Corinthians topa vender o Guinegão por menos do que 20 milhões de euros. Há uma avaliação interna de que o Guinegão está super valorizado e que se ele tiver a oportunidade de jogar com frequência, ele vai acabar perdendo o valor de mercado porque está longe de ser esse jogador que muita gente imagina. O que eu fiz? Entrei em contato com o presidente Osmar Stabile, liguei para ele: presidente, como é que o senhor está? Tudo bem? Gostaria de saber se o senhor recusou a proposta de 23 milhões de euros do Zenit pelo Guinegão. E a resposta do presidente: ainda não recebemos nenhuma proposta pelo Guinegão nessa janela, fecha aspas, disse o presidente do Timão. Isso significa que o Samir está errado? Não. Talvez a proposta tenha chegado para os representantes do atleta, mas ainda não foi apresentada ao Corinthians. Mas quero reafirmar aqui que dentro da diretoria existe meio que uma convicção de que o Guinegão não será um jogador de primeiro nível, cara de muita disposição, de muita vontade, mas com poucos recursos técnicos. Até por isso, se aparecer uma proposta de 17, 18, 19 milhões de euros, deve haver negócio. Só para completar, registrar que o Corinthians vai faturar 2 milhões e 800 mil reais com o aluguel da Neoquímica Arena para a virada evangélica. O estádio vai ser utilizado e vai receber mais de 50 mil pessoas, grana que vem da Prefeitura de São Paulo. E você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, se inscrever no canal. A gente se encontra assim que pinta a notícia. Tchau! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Mais um blend, porque a informação não para, informações exclusivas para você, torcedor corintiano. Eu fui apurar os jogadores que o Botafogo deseja do Corinthians em relação a uma troca com o Savarino. Corinthians já recusou alguns, vai oferecer outros. Eu vou te contar tudo isso agora para você nesse blend de informações. Vamos também falar nesse blend de informações que Bidon tem 3 clubes na mira pelo volante corintiano, depois daquele lance, inclusive, no Maracanã, né, o interesse só aumentou. Eu vou te contar como é que anda a situação do Bidon e se tem proposta. Vamos falar também nesse blend de informações que algumas ideias megalomaníacas do Spindle, como o Gerson, por exemplo, fez o Corinthians apostar e preferir Marcelo Paz. E ainda nesse blend de informações, atualização sobre a busca pelo gerente de futebol. Quem está na frente? O que atualizou, né, da manhã até agora à tarde, de ontem para hoje, em relação a Renato Augusto, Paulinho ou Júlio César? Tudo isso agora para você. Eu sou o Samir Carvalho, jornalista há 20 anos, criei esse canal para trazer os bastidores do Esporte Clube Corinthians Paulista para você, torcedor corintiano. Deixa o like, likezão, tem aquele hypezão maneiro também, hein, que você pode deixar, hein? Olha só, ó, tem um hypezão aqui também, deixa o hype, deixe o like, se inscreva no canal, você não é inscrito, tá aqui todo dia e não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, porque mercado da bola você não pode perder nada. Vem tomar um café comigo. Vamos falar do Corinthians, ó, quero atualizar vocês sobre Paulinho, Júlio César e Renato Augusto. Vamos lá. Depois que o Marcelo Paes foi contratado, né, as coisas meio que... acabei de conversar com uma fonte, e ela me disse que as coisas meio que, né, não é que deram uma parada. O Corinthians não tem pressa agora para contratar o gerente de futebol, tá? As coisas mudaram um pouco. Por quê? Eles querem ouvir o Marcelo Paes, se o Marcelo Paes tem algum nome, se o Marcelo Paes acha necessário. Então o Marcelo Paes chega agora, e deve chegar aí na segunda-feira, início dessa semana, e eles vão, né, bater um papo para saber se realmente é necessário, tá? Então hoje, né, já atualizando, né, até pelo vídeo da manhã, porque o mercado da bola é assim, nós vamos ter que ter vídeo o tempo todo, né, porque algumas coisas mudam, outras atualizam, outras, né, vão avançando, enfim. Então hoje não tem ninguém na frente de ninguém, nem o Paulinho tá na frente do Renato, o Renato tá na frente do nada, nem o Júlio César. Hoje, né, o Corinthians, inclusive, essa é a informação nova, tá, para não dizer que atualização sem atualização, essa é a grande atualização dessa informação. O Corinthians já hoje nem tem certeza mais se vai querer contratar o gerente, tá? Eles vão ouvir agora o Marcelo Paz para tentar bater o martelo e, enfim, tirar essa dúvida. Hoje, o Corinthians está na dúvida se é necessário realmente o gerente, tá? Esses nomes realmente são cogitados no Corinthians, sugeridos, nomes conversados, enfim, mas hoje já não há mais essa certeza que vai contratar o gerente. Claro que amanhã nós vamos ter atualização.
se não vai contratar mais, ou se realmente vai, agora vai para cima para tentar fechar com um. Mas existe uma dúvida e é o Marcelo Paz que vai desfazer essa dúvida. Tá certo? Deixa o like aqui, inscreva-se no canal, vamos seguir falando muito do Coringão. Vem. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! A informação em primeira mão, hein? Vamos lá. 3 clubes entraram em contato com o Corinthians, sondando o Breno Bidon. Aquele lance dele rodou, né? E, enfim, circulou em toda a Europa, né? Aquele lance no Maracanã, aquele drible de costas, né? Eu vi o Silas falando sobre esse drible, né? Ele falou que o Renato Augusto, né, que fazia muito nos treinos esse drible, e o Bidon lá observou e pegou o drible do Renato Augusto, né? E, enfim, o Bidon que já tinha aí muita moral já no mercado, muitos clubes que sondavam o jogador, já dei notícias aqui, até Grupo City, Porto, Benfica, enfim. E agora surge o nome do Arsenal, tá? O Arsenal é um dos clubes que recentemente, após o drible aí, procurou o Corinthians, tá? Então a gente vai aguardar. E uma coisa importante sobre o Bidon: 3 clubes procuraram o Corinthians, mas nenhum ainda formalizou uma proposta oficial, tá certo? Acho que é bom deixar a informação aí para vocês, sempre na temperatura certa. Então são 3 clubes que procuraram o Corinthians, mas nenhum dos 3, um eu sei que é o Arsenal, tá? Os outros 2 ainda não sei, mas nenhum fez a proposta oficial, né? Tem interesse de vender? O Corinthians falou que dependendo do valor, sim, tá? Então agora devem chegar as propostas aí pelo Breno Bidon. Venderia por quanto? Venderia para quem? Ou não venderia porque é ano de Libertadores? Eu quero a sua opinião aqui embaixo. Deixa o like e vem tomar um café. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Olha só, o Bruno Spindel não bateu o papo dele com a cúpula corintiana. No começo, sim, né? Depois ele começou a falar em altos valores de contratações e começou a montar plano, por exemplo, o Gerson, ele montando um plano de contratação pelo Gerson, que não seria nem por empréstimo, seria em definitivo. E aí a diretoria corintiana já lembrou do Memphis, era um plano meio parecido com o do Memphis, sabe? Uma montagem de, aqui dá para pagar isso tanto, com mais porcentagem de tanto, com bonificação de tanto. Isso aí acabou assustando um pouco, né, a diretoria corintiana. E aí o Marcelo Paz, que havia sido procurado, né, até antes mesmo do Bruno Spindel, mas tinha uma dificuldade, eu falei isso para vocês ontem, tinha uma dificuldade lá no Fortaleza. Eles resolveram falar, vamos ligar de novo pro Marcelo Paz, e ligaram, e aí o papo fluiu de outra forma, algo havia mudado lá na cabeça do Marcelo Paz, e aí o Corinthians falou, não, é esse aqui, a ideia é essa, o Marcelo Paz casa muito mais com a ideologia, né, com os objetivos, né, da nova diretoria do Corinthians, de Osmar Stabile e companhia, tá? Então o Bruno Spindel foi avisado por e-mail, até li o e-mail aqui ontem, foi avisado na sexta-feira, né, às 17h56, né, se eu não me engano, que eu passei para vocês. Foi avisado lá no e-mail que as negociações haviam sido encerradas, já que o Corinthians tinha avançado com o Marcelo Paz. Mas um dos motivos, tá? Eu já comecei a apurar alguns dos motivos. Um é esse aí, que além do Gerson, outras, ele começou a falar muito em gastar demais. Isso ia endividar o Corinthians, e aí acharam melhor o Marcelo Paz, que tem uma ideologia mais parecida com a do Corinthians de arrumar a casa, né? Ajeitar a casa. Então achei interessante isso, viu, gente? Eu sei que o torcedor fica muitas vezes assim, poxa, o Gerson, né, algum outro jogador poderia montar um esquadrão, só que de esquadrão em esquadrão, onde a gente está, né? A gente montou um esquadrão recentemente, né? Vocês se lembram? Paulinho, Juliano, Renato Augusto, Willian, Roger Guedes e Yuri Alberto, né? Balbuena, enfim, um esquadrão. Então a gente tem que parar com isso, né? Então acho que fez certo a diretoria do Corinthians em ver que o cara era meio megalomaníaco, né? A gente já passou um aí faz pouco tempo, e priorizar o Marcelo Paz. Tá, informação exclusiva para você também. Deixa o like, pega essa. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Todo mundo sabe que o Corinthians quer o Savarino, que o Savarino quer o Corinthians, ficou super interessado, né, em jogar no Corinthians, mas tem que haver um acerto entre Corinthians e Botafogo. A situação deu uma travada, porque agora o Marcelo Paz que vai ter que tocar todas essas situações. Mas eu já posso te contar o que houve até agora, tá? 2 nomes que eu ouvi, né, conversando com uma fonte hoje do Corinthians, que eu ouvi que o Botafogo deseja do Corinthians: Ranieri e Gustavo Henrique. Não os dois, tá? Eu não sei qual foi a prioridade, se é na verdade o Gustavo Henrique, ou se é na verdade o Ranieri, ou se o Corinthians falou não para um, então vê esse aqui. Enfim, mas esses 2 nomes eu posso dizer para vocês aí que eu ouvi, tá? Gustavo Henrique e Ranieri. O Corinthians não tem interesse em negociar nenhum deles, tá? O Corinthians vai oferecer ao Botafogo Félix Torres, tá? Isso eu já posso, né, passar aqui para vocês, né? Se já não ofereceu, né? Porque quando me falaram,
esse é o nome que a gente, né, vai tentar, então certamente já pode colocar aí como oferecido, tá? Vamos ver se o Botafogo aceita, né? Por quê? Qual o argumento do Corinthians em relação ao Félix Torres? Principalmente jogador que vai disputar Copa do Mundo, Félix Torres vai disputar a Copa do Mundo, né? E que ele joga muito bem na seleção, mas não se adaptou ao Corinthians, mas que na seleção ele joga, e é um jogador jovem ainda, tá? Então o Corinthians, né, vai apresentar, ou já apresentou esses argumentos ao Botafogo. Vamos ver se vai rolar. Você acha que é uma boa Félix Torres por Savarino? Em relação a Gustavo Henrique e Ranieri, de jeito nenhum dos dois? Enfim, claro que seria um só, tá, gente? Comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians!